nos envolva em sua serena paz. Nós estamos falando bastante do pão do Espírito, né? Já entendemos que o pão nosso de cada dia, que é até uma parte da lição de hoje, não é só o pão ali com manteiga, né, que a gente come. Vai muito além disso, né? Então nós vimos o pão do amor, o pão da resignação, o pão da diversidade com o Jorge a semana passada. São muitos pães a serem construídos nesta nossa vida. E hoje o livro nos traz o tema Discípulos do Cristo, que vai falar exatamente dos nossos deveres, como o pão, pão da vida, né? Desta vida que é mais espiritual do que material. Mas eu quero voltar um pouquinho na lição da semana passada. Quem não assistiu, veja a palestra do Jorge. O Jorge trouxe o texto de André Luiz, Contrastes, né? E ele fala lá que o contraste, na essência dele, é a diferença de duas coisas, né? E a oposição dessas duas coisas acaba criando uma sensação de destaque. Na verdade, é este equilíbrio que a gente busca um pouco, né? Então, a gente tem a diferença da riqueza e da pobreza. No mundo da terra, a gente fica até triste pela pobreza, mas a gente sabe que tanto a pobreza como a riqueza nos trará lição de vida. Então, a gente agradece a diversidade, porque a gente aprende com ela. Mas André Luiz trouxe três pontos de referência no texto muito interessante. O primeiro diz assim: existem contrastes exprimindo desigualdades. Então, Jorge trouxe muito bem. Muita gente encarnada reclamando, né? E muitos desencarnados na fila esperando para voltar. Muitos conseguem um diploma, outros não conseguem. Muitos têm um emprego, outros não têm. Estes são os contrastes da desigualdade. Mas ele vai dizer que existem contrastes tecendo contradições. Então, os contrastes que André Luiz traz, ele põe em três focos, né? Quais seriam as contradições? Eu trouxe a figurinha do cristão perguntando: Você é ateu? E ele fala: Sou, graças a Deus. Quer dizer, ele não acredita em Deus, mas ele é ateu, graças a Deus. Então, ele vai trazer que nas contradições a gente aprende também, tá? Então, é o caso da paternidade humana e da paternidade divina. Nós ainda não entendemos que o morador de rua também é filho de Deus, portanto, nosso irmão. Nós priorizamos muito a paternidade humana, que é cuidar dos meus, né? Então, são contrastes que tecem contradições, tá? Se eu acredito em Deus, nós somos filhos do mesmo pai, aí tem uma contradição, né? Um morador de rua não ser o meu irmão. Quer ver outra contradição? A caridade material. Para muitas pessoas, a caridade material é o que sobra, né? Vou arrecadar mantimentos para alguém que está passando necessidade. A pessoa vai no armário e pega aquele pacote de arroz que ela não gostou, aquela bolacha que não quis, muita gente manda até aberto, né? Coisas abertas assim, e na maioria é vencida. Então, é uma contradição, é um contraste, tecendo contradição quando eu digo que eu faço caridade, mas eu dou o que sobra. Então, caridade moral é sobra? Não é sobra. Outra coisa, para muitas pessoas, a contradição da paz, que é a tranquilidade pessoal. Isso é uma contradição. Quando a gente acredita em Deus, a paz deveria ser coletiva. Então, ele traz as contradições da desigualdade, o Jorge trouxe muito bem, os contrastes da contradição, e ele fala que existem contrastes que gravam o ensinamento. Então, este contraste também é muito interessante. Por exemplo, direitos e deveres são contrastes que nos trazem ensinamentos. Nós temos os direitos, mas temos muitos deveres. Mas temos vontades diferentes. Então, são contraste gravando ensinamento. A minha vontade é diferente da sua, a minha experiência é diferente da sua. E os méritos também não são iguais, eles são desiguais. Isso tudo leva a gente a entender que nós temos que trabalhar com a diversidade, a compreensão do outro. E para trabalhar com essa diversidade, a gente tem deveres. Então, Tá falhando, Marta. tá. Quando a gente viu com o Jorge, ah lá, a sua internet está instável. Ei, tristeza. Quando a gente viu com o Jorge os contrastes, André Luiz nos traz isso. Na desigualdade, a gente vai tecendo diferenças,
mas vai gravando ensinamentos dentro dos nossos corações. Então, quando a gente fala de entender a diversidade, a gente está dizendo que a gente já entendeu parte do nosso dever. Porque a vida física é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. A vida espiritual é a real, é o objetivo final para todos nós. Então, o pão do espírito traz o entendimento desses contrastes que vêm a nos fazer compreender que somos diversos. E aí, esse livro que a gente está estudando, O Espírito da Verdade, que Jesus fala, tem de bom ânimo, sou eu, não temais, nos traz o texto hoje de Jacinto Fagundes, Discípulos do Cristo, que faz um paralelo com o capítulo 6 do Evangelho, que é o Cristo Consolador. Tá indo bem, Jorge? É uma raiva, né, quando para. Então ele fala Tá, do. tá dando para ouvir. Tá bom. Então ele fala do Consolador prometido, né? O que esse texto Discípulos do Cristo tem lá no Evangelho com o Consolador prometido? O item 3 é quando ele fala assim, ó: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e eles enviará outro Consolador. Quer dizer, eles não tinham condições de aprender ali naquele momento, nós receberíamos o Consolador prometido, o Espiritismo, né? A fim de que fique eternamente convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, eu digo que nós somos uma geração que até desenhado está, né? Para a gente, os nossos deveres como discípulos do Cristo. Por falar em contraste, vocês verem como a espiritualidade é perfeita, né? O Jorge trouxe o contraste, a aprendizagem ali na diversidade. Quem vai trazer para a gente esse texto é um padre, né? Então, Jacinto Fagundes é um padre que envia mensagens, né, pela psicografia do Chico e do outro que nós colocamos, eu vou ler ali no livro. E ele era um padre que trabalhou na Federação de Mariana, lá em Uberaba, e foi um padre que fez muito, porque eles viviam uma situação bastante crítica na saúde, né? Olha lá, o caos com o surto de tuberculose, tifo e febre amarela, e eles se mobilizaram, a Igreja Católica se mobiliza e inaugura em 1935 a Santa Casa de Misericórdia. E esse padre Jacinto foi muito ativo, né? Então, vejam que interessante o contraste da diversidade das religiões e as religiões trabalhando pela comunidade, que coisa interessante, né? Então, a gente tem uma mensagem ali do padre Jacinto, que vai falar exatamente desse tema que está em João 14, versículos 15 a 17 e 26, que Jesus fala para a gente guardar os mandamentos dele, que ele vai enviar o Consolador, que é um Espírito de verdade, e que ele vai ensinar para a gente todas as coisas, que fará lembrar tudo o que Jesus disse. Então, a gente recebe aí o Consolador prometido. E qual é a relação com o texto do Padre Jacinto? É que nós somos discípulos do Cristo quando fazemos o que nos foi orientado. Se não ficou muito claro com Jesus, né? Que a gente sabe das três revelações, temos a revelação, a terceira revelação, que é o Consolador prometido. Então, está lá Jesus, né? Iluminando Kardec. A gente vê no Livro dos Espíritos aquela chuva de constelação descendo do céu, que seriam os espíritos a nos orientar, né? A gente vê ali no filme Nosso Lar, aqueles irmãos que vêm nos auxiliar. Sabemos da comunicação entre os espíritos, recebemos esse texto pela psicografia, e o Espiritismo está aí para nos trazer os nossos deveres, ensinando acima de tudo que nós aprendemos com os contrastes da vida e com a diversidade. Todas as obras do Espiritismo, mas a gente fica com o Sermão da Montanha, onde Jesus nos traz as bem-aventuranças, que são todos os nossos deveres, dizendo que se queremos, né, se quer ser feliz, se quer ser um discípulo, siga o que está lá
no Sermão da Montanha e nos livros da doutrina espírita. Então, o que que é um discípulo? É aquele aluno que segue aquelas ideias, que segue o modelo, né, que é Jesus aqui. Então, a gente começa relembrando que Jesus sobe ao monte e diz que os pobres de espírito, os que se sabem carentes de maior espiritualidade, a desejam e pedem. Então, quem é simples, humilde, pobre de espírito, deseja que a espiritualidade, né, o traga esse conhecimento. Então, os pobres de espírito alcançarão essa espiritualidade. Depois ele fala, qual outra lição, né? Os que choram, né? Os que sofrem suportando resignadamente suas provas e expiações sem fazer os outros sofrerem, quitar-se-ão e evoluirão, vendo que valeu a pena tudo superar. Então, se estivermos chorando, né, que choremos de coração, né? Os mansos, os que não agridem nem violentam e assim não provocam nem geram problemas, não plantam e vão colher, poderão reencarnar na terra regenerada, né? Voltar a ser espíritos. Os que têm fome e sede de justiça, então tá lá, dentro dos nossos direitos e deveres, são os que querem a verdade e o bem. Essa é a justiça divina e terão como fartura se houverem semeado, né, a sede de justiça. Os limpos de coração, que uma das palestras de Jorge até foi a pureza de coração, é um pão do espírito. Estar sempre sendo puro é um pão do espírito, ser humilde é um pão do espírito, chorar, entender que a gente está resignando a alguma coisa, ser manso, né? Ó. Os limpos de coração são os que não têm malícia nem maldade e agem com toda a pureza e sinceridade de propósitos e assim não pactuam com o mal. Limpos na sensibilidade, percebem melhor o que é próprio da espiritualidade superior. Os pacificadores são os que procuram conciliar tudo e todos, estão sempre ali tentando a conciliação, favorecendo a harmonia geral. Esses gozarão da paz que viveram e instalaram, porque o que a gente planta, a gente colhe. E por último, os que foram perseguidos e injuriados por seu anseio de justiça, e em nome de Jesus, é sinal de evolução e merecimento espiritual. Pronto, a lição está aí, né? Ao final das bem-aventuranças, Jesus exorta, ele aconselha os discípulos a empregarem as qualidades que Deus lhes deu em benefício do próximo, sem se deixarem corromper, sendo sal da terra, né? Temperando a vida do outro e sem ocultarem seus valores espirituais, sendo a luz do mundo, aquele que leva os ensinamentos de Jesus ao alto, né? Isso é ser discípulo. E numa dessas subidas ao monte, Jesus sempre subia para se conectar com Deus. Os discípulos pedem a ele para rezar e ele traz a maior lição de deveres que nós temos buscando ser discípulos, né? Que é o Pai Nosso. E é aí que entra o texto do Padre Jacinto e ele começa dizendo assim: somos discípulos do Cristo. Olha que legal, todos somos. Mas, né, quer dizer, porém, repetindo com ele a sublime afirmação, Pai nosso que estais nos céus, esperamos que Deus se transforme em nosso escravo particular, atento às nossas ilusões e caprichos. Então, a oração do Pai Nosso, simples e clara, resume todos os deveres do homem para com Deus, com ele mesmo e com o próximo, tá? Então, Jesus foi, fez todos os sermões da montanha, dizendo: você quer ser feliz? Quer ser o meu discípulo? Seja humilde, seja manso, puro de coração, que são os pães do Espírito que nós estamos aqui para aprender. Mas a lição do Pai Nosso deve ser lida item a item e refletida, porque ali está tudo para os discípulos do Cristo, nas reflexões do Pai Nosso. Então, o Pai Nosso nos traz os deveres para que possamos ser felizes, né? Pai nosso que estais no céu. Então, reconhecemos a paternidade divina e a transcendência de Deus em nossas vidas. Será que a gente já reconhece isso? Que é Pai nosso e não Pai meu? Deus não é nosso escravo particular. Muitas vezes nós somos muito egoístas, né? Só pedimos por nós. Ele atende à humanidade, porque somos todos os seus filhos. E aí a gente entra no contraste, na diversidade, que existem muitas religiões, muitas, muitas, muitas. Como hoje o texto é de um padre, né? E nós aceitamos todas elas. São todos os nossos irmãos, né?
então devemos respeitar. Então ele fala, ó, a primeira coisa é Pai Nosso que estás no céu, mas a gente quer que Deus atenda a nós e não a todos, né? Então Deus é Pai que atende a humanidade. Então é importante na minha oração eu pedir, como a gente vibra à noite, pelo bem universal, né? Pela paz na terra. Então, olha lá, das ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderá. Então, aquelas equipes do bem que estavam descendo todas ali, estão sempre auxiliando Jesus. Jesus não veio para nos servir, nem Deus, mas para ser servido. E aí o padre continua psicografando. Somos discípulos do Cristo. Contudo, redizendo-lhes as inesquecíveis palavras de submissão ao Criador, dizemos: seja feita a vossa vontade. Assemelhamo-vos a vulcões de intemperança mental. O que é intemperança, né? Aquele turbuliço na nossa mente. A gente quer a vontade dele, mas ela vomitando fumo de rebeldia e lava de imprecações, né? De pragas, de maldição. Ah, por que isso não dá certo? Inferno. Sempre que nos sentimos contrariados na execução dos nossos pequenos desejos. Então, nós nos rebelamos quando a nossa vontade não é realizada, né? Já sabemos que as provações são aprendizados para a evolução, né? Para que a gente seja pacificador, brando, mas muitas vezes a gente diz: Deus esqueceu de mim, não escuta os meus pedidos, mas na minha oração noturna eu digo que seja feita a vontade dele. Interessante como o padre coloca, né? Se assemelhando a vulcões de intemperança mental, quer dizer, aquela mente poluída, a gente não entendeu ainda que tudo passa. Calma, tudo passa. Vomitando, né? Aquela contrariado em qualquer desejo, a gente já vomita as nossas imprecações, né? Então ele não diz lá que os aflitos serão consolados e teremos todas as oportunidades no Sermão do Monte, então que seja feita a vontade de Deus, que aquilo aconteça, porque fomos nós que plantamos. Deus nos concedeu o livre-arbítrio, mas tudo me é lícito, tudo eu posso, mas nem tudo me convém, né? Paulo de Tarso diz isso na primeira carta aos Coríntios. Então, nós usamos muitas vezes incorretamente o nosso livre-arbítrio, né? Ainda temos falta de humildade, de justiça, de amor. Jesus ensinou tudo aquilo que nós vimos, mas o nosso amor é possessivo. Eu até coloquei ele na frente a fotinha do Fantástico, e quem assistiu ao Fantástico ontem, meu pai do céu, quanto pão do espírito a gente vai ter que desenvolver, né? Ali tinha morte por amor, violência por amor. O cristão violento com outro irmão, isso está certo? Prejudicando pessoas por interesses pessoais, né? Aquele pessoal que do home care lá, né? Por interesse pessoal, prejudicando outras pessoas. Somos discípulos do Cristo? Quando a gente olha ali pelas bem-aventuranças ou pelo texto do Evangelho, então a gente fala: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Aceitamos que a vontade divina é um guia supremo nas nossas ações? Será que a gente aceita? Pai, que seja feita a vossa vontade. Mas amanhã você tem uma vontade, ela não é feita, e aí você se revolta contra Deus. Então, ele continua: somos discípulos do Cristo. Ele sempre começa o pedacinho, né? O parágrafo dizendo: somos discípulos do Cristo, e afirmando, mas, entretanto, refazendo-lhe a súplica ao Pai de infinito amor, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Reclamamos a carcaça do boi e a safra do trigo exclusivamente para nossa casa, esquecendo-nos de que, ao redor da nossa mesa insaciável, milhares de companheiros passam fome. Aquilo que eu falei da caridade material, né? Caridade material é eu entrar no mercado e comprar para pessoas mesmos itens que eu sinto necessidade, né? E não a sobra. E ainda mais a caridade moral, que às vezes nem é da comida que a pessoa precisa, né? Nos dias de hoje, como eu falei no Fantástico, um apoio, uma palavra que sai da boca, né? Aquece o coração. Pedimos ao Pai, o que ele está dizendo aqui, que a gente pede só por nós, que a gente não doa para o outro uma palavra de consolo, uma visita ao doente, uma prece aos internados, uma ajuda nos asilos, né? E aos idosos abandonados. Isso para a gente não tem, não sobra tempo. Então, milhares de companheiros estão passando fome. E não é só a fome material.
é a fome espiritual. Então, quando eu falo o pão nosso de cada dia, dai-nos para todos. Hoje, não é só na minha casa, o meu dinheiro do salário, o pão da minha comida. É pensar também no próximo. É claro, a gente não tem condições de fazer feira e mercado para tanta gente que passa fome, mas pode ter certeza que o necessitado, ele chega até a gente. Chega uma hora que bate na nossa porta, né? A gente sabe que aquele irmão tá triste, perdeu a mãe, você vai lá e consola, convida para um café, alguém na rua passa e te pede alguma coisa, você já está prevenido ali, já ajuda, né? Ou entra, vai comer com as pessoas, são essas atitudes que ele está falando. Quando você fala, o pão nosso é nosso, para todos os irmãos, ele continua, somos discípulos do Cristo. Todavia, depois de implorar com o sábio orientador a eterna justiça, né? Perdoai as nossas ofensas. Mentalizamos de imediato a melhor maneira de cultivar aversões e malquerências, aperfeiçoando assim os métodos de odiar os mais fortes e oprimir os mais fracos. Então a gente fala, perdoa a nossa ofensa, mas na nossa mente a gente cultiva alguns malquereres quando somos contrariados, né, neste mundo, como a gente diz, de provas e expiações, né? E aí ele coloca, e aí eu lembrei, para justificar essa aqui, aquela parábola dos dois devedores, que está no capítulo 11 do amor ao próximo, né, o maior mandamento, no item 2 está lá, fazei aos homens tudo o que quereis que vos faça. Esta é a lei dos profetas, né? Ele está saindo do castelo, um rei manda chamar esse rapaz, e ele vai e pede para ter piedade, que ele não tem o dinheiro, que ele não tem o dinheiro, me perdoa a dívida. E o rei vai e perdoa a dívida. E ele, quando sai na rua, encontra um outro, mais humilde do que ele, que tem uma dívida muito menor do que a que ele foi perdoado, e ele cobra e manda prender o cara e a família enquanto não pagar. Aí comunicam ao rei, está no Evangelho, capítulo 11, e o rei manda pergunta por que que ele fez isso com o outro se eu te perdoei. Então a gente fala, perdoai as nossas dívidas, né? É a dívida que diz respeito a mim. Mas e a dívida que diz respeito ao outro aí, como está na história? Interessante. Então, para a gente refletir mais próximo do nosso chão, né? O que eu fiz hoje de bom com relação a ser discípulo do Cristo, né? Hoje, em alguma situação, eu fui discípulo ou anticristo, ou contra o Cristo nas atitudes com o meu irmão mais próximo, como no exemplo desse irmão aqui. Ele mal saiu de alguém tê-lo perdoado e ele vai cobrar a outra dívida. Então, os ensinamentos do Jesus sempre nos mostram o outro. Fazer ao outro o que você quer que faça a você. E ele continua, somos discípulos do Cristo, né? E vai refletindo, o padre Jacinto. No entanto, mal acabamos de pedir a Deus, em companhia do grande benfeitor Jesus, não nos deixe cair em tentação. Procuramos por nós mesmos aprisionar o sentimento nas esparrelas do vício, quer dizer, nas armadilhas de tudo quanto é vício, né? Um minuto vai cair. Pedimos para não cair em tentação, mas caímos pelo nosso livre-arbítrio, porque podemos escolher, né? Pois nos distanciamos do amor, da compreensão e nos envolvemos naquele tema que nós trabalhamos há uns 20 dias atrás, as paixões excessivas, né? As paixões excessivas envolvem tudo aí, né? Mas a gente cai nos vícios da maledicência, da calúnia, da mentira. O mundo está cheio de tentações. Se a gente não perseverar em cima desses ensinamentos de deveres do Cristo, não aprendendo a entender o aprendizado, faltou um Z, destes contrastes que o Jorge trouxe para a gente vai cair, porque nós criamos outros vícios, né? Rogamos a proteção contra as seduções e armadilha da vida, mas nós mesmos acabamos. Vamos lá. Então, quando ele fala, né? Não nos deixeis cair em tentação. Até coloquei a figura do Fantástico ali na frente, eu falei. Então, eu fiquei pensando, meu Deus, como o homem busca para ele algumas coisas, né? Esse do home care, não sei se vocês assistiram aí, coisas assim que parece que ele cava e ele vai buscar e vai plantar uma coisa que ele vai colher mais tarde, né? Então,
a importância de eu não deixar cair em tentação e zelar por aquilo, né? Daqui desse eu coloquei o jogo do tigrinho, porque outro dia eu vi o relato de uma moça também. Começou como uma brincadeira, né? E tomou uma proporção. Então, quando eu peço para Deus, que nem no fim a gente vai falar aí, que é para ler cada frase e refletir sobre cada frase, porque aí a gente estuda e busca essa proteção para a gente não cair em determinadas tentações. Aí ele continua. Somos discípulos do Cristo, contudo, rogando ao Todo-Poderoso, junto do inefável companheiro, né, Jesus, livrai-nos de todo mal. Construímos canhões e fabricamos bombas mortíferas para arrasar a vida dos semelhantes. A foto ali fala tudo, né? A gente não precisa nem discutir, a gente pede para nos livrar do mal e na maioria das vezes nós estamos buscando o mal. Aí ele termina dizendo que é por isso que somos, na atualidade do planeta Terra, os cristãos incrédulos. Não somos os discípulos do Cristo, que ensinamos para o outro sem crer e pregamos sem praticar, trazendo o cérebro luminoso e o coração amargo, ou seja, a gente mais fala do que faz. Então, eu leio o Evangelho, faço o Pai Nosso todo dia, entendo a lição dos contrastes, né? Não é só o contraste da diversidade ali material, como a gente viu, né? Na lei lá, a gente existem ensinamentos. Os contrastes nos trazem ensinamento, que é o que falou lá. São dois opostos que têm uma função de equilíbrio. Eu entendo que eu sou pobre, que eu estou na pobreza para aprender, ou na riqueza para aprender, né, também. E eu vejo que esses dois extremos trazem oportunidades de aprendizagem. Então, nós ensinamos o outro tudo isso, mas sem crer e pregamos sem praticar. O cérebro repleto de lição e o coração muito amargo, né? Aí eu coloquei o Fantástico aí que eu falei, eu vou assistir o Fantástico inteiro hoje para pegar todas as notícias boas. Sinto dizer para vocês que eram notícias atuais, mas assim, mostrando para a gente o quanto a gente tem a entender esses contrastes, o quanto de dever a gente tem para os ensinamentos de Jesus e o quanto do pão do Espírito, da humildade, né, da gratidão, a gente ainda tem a construir. Somos discípulos do Cristo, mas convertemos o próximo em animalha, quer dizer, dos nossos interesses escusos, animalha, uma carroça, né? Olvidando o dever da fraternidade para desfrutarmos no mundo a parte do leão. Então a gente vai lá, explora o outro, né? Tudo do Fantástico Conto era isso, querendo dominar, achando que é o leão, que é o dono do mundo, né? E se a gente reza o Pai Nosso com entendimento, a gente sabe que o que a gente planta, a gente colhe. Então a gente passa a cuidar mais da construção do pão do espírito, né? Bem felizes serão os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os que têm o coração limpo, quem gosta de estar pacificando as situações, os que forem perseguidos e injuriados, e ele termina dizendo: e é assim que, atormentados por dificuldades e crises de toda a espécie, aflitiva colheita de velhos males. Então, assim, se as dificuldades e as crises estão hoje, a gente já sabe que a gente está colhendo, né? Cada qual de nós tem a necessidade de prosternar-se, quer dizer, de deixar, tem gente que deixa inerte ali, parado, né? Perante o Divino Mestre, está na hora de firmar os pés ali e tocar essa inércia para frente. A maneira do escriba do Evangelho. A gente lembra lá atrás, Kardec, guardando na alma o próprio sonho de felicidade, enfermiço ou semi-morto, a exorar, quer dizer, a implorar em contraditória rogativa. Então, está na hora de dizer: Senhor, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Porque o que, que ele quer dizer? Que nós dizemos que somos discípulos do Cristo, mas, né, na hora da oração é Pai meu, na hora de tirar os proveitos e as falas do meu irmão mais fraco, eu faço isso. Por isso que eu quis pôr lá o negocinho do fantasma. Então, Senhor, eu tenho, e todos nós cremos, e todos nós sabemos que tudo isso que Jesus passou aí
é a nossa lição, são deveres a serem executados na construção do nosso pão do Espírito, né? Eu sempre coloco um pão, mas é o pão do Espírito. Para que a nossa invocação tenha essa unidade, ó, desejamos que todos estejam em harmonia sobre as vontades de Deus. Desejamos todos estando em harmonia na vontade de Deus, todos com trabalho, todos com um diploma, todos agradecendo pela vida e tudo mais que ela traz. Desejamos a manifestação do reino de Deus em nossas vidas, é óbvio, e na sociedade, com essa diversidade toda que o Jorge trouxe, né? Ele fala também, pois vosso é o reino, né? Reconhecemos que tudo pertence a Deus, incluindo a soberania e a autoridade. Nós acreditamos muito em Deus. Acreditamos que Deus possui o poder absoluto sobre todas as coisas. Nós afirmamos sempre a grandeza de Deus. Confie em Deus. Ele não desampara, tudo no momento de Deus, né? Cada frase ali do Pai Nosso é um pedido de conexão com o divino. Ele diz no estudo que você pode fazer uma à noite. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E refletir sobre aquilo, né? Porque aí nós vamos buscando a proximidade e a relação mais íntima com Deus. Uma afirmação de dependência, né? Compreendemos que precisamos de Deus para tudo, desde o mais simples até o mais complexo. Bom dia, meu Deus, o sol está a iluminar, gratidão. Meu Deus, hoje é o dia do meu emprego, que eu tenha. Desde o mais simples até o mais complexo, tudo está no Pai Nosso, tudo está ali nas bem-aventuranças, né? E aí ele diz assim: ter uma explicação do Pai Nosso, frase por frase, é importante porque permite uma compreensão mais profunda desta oração, que é uma das mais significativas da nossa tradição cristã. Essa abordagem detalhada do Pai Nosso, né? Porque o texto do Padre Jacinto dizia assim: somos discípulos do Cristo quando interpretamos corretamente suas lições, quando nos voltamos com uma abordagem detalhada e enriquecida da experiência espiritual, ajudando os indivíduos a se conectarem mais intimamente com a sua fé e aplicarem aqueles ensinamentos da oração nas nossas vidas. Além disso, essa leitura promove o diálogo mais consciente com Deus. Você está falando direto com Deus, tornando a oração não um ritual, sabe, à noite, ai, será que eu rezei o Pai Nosso? Mas uma verdadeira expressão de fé e uma intenção que nos une à espiritualidade. E aí, para a semana que vem, como a gente colocou dentro do Sou Discípulo do Cristo os direitos e os deveres, né? Nós escolhemos, eu e o Jorge escolhemos o texto Se Você Fizer Força, que fala exatamente da prece, da nossa ligação com a prece. Então, vocês vejam que eu iniciei com o contraste do Jorge, porque dentro da lição do André Luiz, ele trazia três contrastes muito interessantes para a gente buscar essa diversidade de aprendizado dentro dos ensinamentos de Jesus e principalmente do Evangelho. Então, eu achei esse aqui, Conselhos para Recitar o Pai Nosso com compreensão profunda, eu achei interessante. Ele fala assim: reconheça a paternidade de Deus. A frase Pai Nosso estabelece um vínculo íntimo entre nós, né? Deus e nós. Honre a santidade de Deus. Quando você fala santificado seja o seu nome, expressa o respeito e a honra que nós devemos ter a Deus para tudo, ao abrir os olhos e ao pedir o seu emprego. Anseie pelo reino de Deus. Quando a gente fala, venha a nós, vosso reino, a gente demonstra o desejo da presença dele e da vontade dele em nossas vidas. Submeta-se à vontade de Deus. Quando você fala assim, seja feita a sua vontade, entrega todos os seus planos e desejos na mão de Deus, né? Confie na provisão, desculpa, de Deus. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje reflete a nossa confiança nesse sustento, né? Material e mais ainda espiritual, nessa força que você tem. Eu vi a Maíse Braga falando esses dias que quando a gente pensa em coisas boas, a gente tem os neurônios todos ativos e eles vamos dizer, se reproduzem, não, eles se multiplicam, né? E quando a gente tem uma situação negativa, não pensamento e tudo mais, eles morrem. Busque o perdão e a reconciliação. Ele fala lá, ó,
perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, né? Enfatiza a importância de estarmos bem com o próximo. E se não é possível, começar rezando pelo próximo, para que o nosso coração vá ficando mais ameno com relação àquele item. Resistindo à tentação, né? Reconhecendo que você é vulnerável, né? Não me deixa cair em tentação, porque hoje o mundo, ele tem tanto, imagina que a moça ia querer entrar numa dívida daquela, né? Não, faltou um pouco, é o que ele está dizendo, da compreensão dos nossos deveres dentro do que Jesus tanto fez. Subiu ao monte para ensinar a todos e disse: Olha, o que eu não pude passar agora virá para vocês desenhado, né? Eu falo que está desenhado no Evangelho. Olha a relação do texto do Padre Jacinto com o nosso Evangelho, que interessante, né? Então, resistindo, libertando-se do mal, olha, busca a proteção contra tudo que nos afasta de Deus. Deus, olha, me livra aí do mal, né? E a gente sabe que a espiritualidade está ali junto. Afirme a glória e o poder de Deus, na conclusão, porque tu é o meu reino, né? Que fala no católico, o poder e a glória, né? Que assim seja. Então, reconhece a sabedoria de Deus quando a gente diz que assim seja, que seja feita a vossa vontade. Recite com o coração sincero. Evite recitar mecanicamente a oração, concentre-se no significado e conecte-se com Deus no seu processo. Eu achei muito rico quando Haroldo diz: quer trabalhar o venha a nós o vosso reino? Escreve para você o que é venha a nós o vosso reino. E na hora da oração, leia aquele pedacinho, para você fazer a sua conexão com a espiritualidade, com Deus. Mais uma noite abençoada, né? Um outro tema importante do livro O Espírito da Verdade. E estudando para abril, que é o mês de Jesus, e a gente vai fazer todos os textos dele do Consolador Prometido, eu descobri que esse livro faz parte de 5 livros, assim como aquele do Miramês que a gente estuda, né? Então, eu vou trazer na próxima. Este aí é o Evangelho. Tem um outro que é o, todos os 5 do Kardec, né? Então, o outro é o Livro dos Espíritos. O outro, entenderam? O Livro dos Médiuns. Descobri que eles são, assim, muito interessantes. Comecei a ler, buscar, e a gente vai trazer para mais palestras aqui, mais estudos. Então, que assim seja, graças a Deus. Mais um pão de espírito consolidado. Semana passada foi diversidade, e hoje os nossos deveres. Nós temos muitos direitos a este céu maravilhoso, a esse sol que nos irradia, mas nós temos muitos deveres, né? Então, bora lá prestar mais atenção nos ensinamentos de Jesus. Muita gratidão, Jesus.